Novo Chevrolet Sonic chegou fazendo barulho. Em menos de 15 dias, 14 mil reservas pelo novo SUV. Mas será que ele é tudo isso? Vamos descobrir hoje aqui no Motor1. Finalmente chegou o dia da gente acelerar esse novo modelo que a Chevrolet lança nesse mês aqui no Brasil. Um carro muito importante que vem para fortalecer e trazer volume de vendas para a marca, produção lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e vem brigar no segmento hoje mais disputado contra Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian e vários outros modelos que estão chegando ao Brasil em breve, como o Jeep Avenger. Mas será que este modelo baseado no Onix tem os atributos necessários para disputar o topo dessa pirâmide? Nosso primeiro contato vai ser com a versão topo de linha RS, lançamento dela por R$ 134.990 e logo a gente vai ter um reajuste, né? Vai para 141 mil, um preço ainda bastante competitivo para esse carro. E olha, essa versão tem um visual um pouco diferente, né? A gente vê aqui a grade com a parte inferior aqui do para-choque, com acabamento preto brilhante. Temos o emblema aqui RS destacado dentro da grelha e um carro com a frente mais vertical, né? Ele é bem diferente do Onix, não só no visual, mas aqui na carroceria, um carro com porte mais robusto. Apesar de todo o parentesco com o Onix, inevitável, né, de citar aqui, eles são irmãos feitos sobre a mesma plataforma, mas a Chevrolet conseguiu fazer várias modificações que deixam o Sonic com características próprias, né? Te vê já de cara esses arcos de roda aqui, dando uma musculatura maior para esse SUV, né? Ele tem aqui rodas de 17 polegadas, todas pretas aqui na versão RS, pneus aqui mais voltados para o asfalto, né? Com uma resistência menor à rolagem para ajudar no consumo de combustível. Os amortecedores desse carro são diferentes, eles são ajustáveis ali, eles se adaptam ao piso ruim, né? Para melhorar a absorção de impacto, reduzir ruído e vibração dentro da cabine. E olha, olhando aqui o carro por fora, ele não parece muito maior do que o Onix, né? Mas ele tem um comprimento maior, temos aqui 4 metros e 23 de para-choque. É para-choque, porém a distância entre eixos aqui é literalmente a mesma do hatch, são 2 metros e 55. E olha, um detalhe legal é o rack de teto aqui, além de deixar o Sonic um pouco mais alto com esse porte de SUV, esse rack tem reforço estrutural para poder carregar peso. Aqui na traseira o ponto alto do design, com certeza lanternas aqui com estilo muito marcante, é a peça que mais lembra o Equinox elétrico, que foi a fonte de inspiração dos designers da Chevrolet. Então ele tem aqui essa iluminação bem marcante, com um pontilhado de LEDs, uma moldura preta aqui, deixando esse porte também, essa linha mais alta, deixando o carro também um pouco mais largo, aumentando essa impressão de largura no Sonic. Ele tem aí basicamente a mesma largura do Onix Hatch, mas olhando aqui a gente percebe que eles são bastante diferentes, né, em estilo. E olha, temos aqui um aerofólio que faz um prolongamento do teto, ele tem uma função importante aerodinâmica. Esse carro tem alguns elementos aerodinâmicos que vão ajudar aí a reduzir turbulência e também a melhorar eficiência e consumo de combustível. Aqui atrás, muito estilo também, uma preocupação aqui nessa versão RS com detalhes em black piano no para-choque, um para-choque alto, né? A tampa do porta-malas aqui é mais alta. Outro detalhe legal de estilo, olha, nome Sonic, aqui a inscrição Turbo e o próprio escudo da Chevrolet, todos em preto, uma novidade, né? Uma opção aí para quem prefere a cor preta. E aqui, olha, o grande destaque para mim desse carro, pelo posicionamento de mercado dele, né? Para brigar contra a Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian, são 392 litros
no porta-malas, um porta-malas com compartimento realmente amplo aqui, cabe bastante coisa, né? Temos esse tapete aqui de borracha, um acessório que está nessa versão no momento. Aqui embaixo do assoalho, o step de uso temporário, né? Até 80 km por hora de velocidade máxima, mas temos um step aqui. Esse carro também tem o banco bipartido, então a gente consegue rebater ali para aumentar aqui esse compartimento, caso a gente precise levar objetos maiores. Mas olha, para mim, sem dúvida, um grande destaque para quem busca um SUV e também precisa de um bom porta-malas. Uns detalhes aqui de característica, né? A gente tem um bom padrão de forração, mesmo aqui no porta-malas, mas também alguns elementos aqui que mostram um pouco da simplicidade, porque que o Sonic conseguiu chegar com preço competitivo. A gente vê que o porta-malas, por exemplo, ele tem basicamente essa moldura aqui, esse tampão de plástico com puxador, né? E mostra bastante aqui a carroceria na tampa, não tem a mesma pintura já com verniz aqui por dentro, então isso mostra um pouco aonde a Chevrolet, né, onde a GM conseguiu economizar para deixar esse carro mais competitivo. Bora dar uma olhada agora no interior. Entrar aqui um pouquinho no banco traseiro para mostrar para vocês o espaço interno e alguns detalhes, né? O tamanho aqui é basicamente de Onix, né? Então, distância aqui para as pernas muito parecida. A gente tem um bom espaço, mas é um carro compacto, né? Não vai ter muita sobra, principalmente aqui na parte de baixo. Acho que a vantagem aqui a gente percebe um pouco na altura, né? O vão aqui para as cabeças é um pouco melhor. Não temos saída de ventilação, embora tenhamos aqui duas entradas USB do tipo A. E olha, padrão de acabamento, demais características aqui, materiais, é tudo linha Onix, né? Os carros são fabricados juntos lá no Rio Grande do Sul. O detalhe aqui dessa versão é o cinto aqui na cor vermelha, né? Padrão RS. Outra característica aqui é o teto com a forração em preto. Inclusive, o pessoal da engenharia da Chevrolet explicou que esse carro aqui, o RS, ele leva um pouquinho mais de tempo para ser produzido lá em Gravataí em relação à versão Premier. E um dos motivos é justamente, olha, essa forração em preto, esses detalhes de acabamento que são diferentes. Passando aqui para o banco do motorista. Olha, esse carro, quando você entra nele, é basicamente linha Onix, não tem muita diferença. Não estou dizendo com isso que não é positivo, eles são, né, irmãos, então é natural que tenha esse compartilhamento de componentes, né? Poucas diferenças, vamos colocar assim, né? O volante aqui, basicamente o mesmo, a novidade é o símbolo, a gravata aqui da Chevrolet, nessa nova geração, um pouco mais fininha, né? E temos aqui também os botões dos sistemas ADAS, que é a principal novidade, a principal inovação do Sonic, né? Ele ganhou esse módulo aqui, que fica à frente do espelho retrovisor interno, aqui no alto do para-brisa. Temos uma câmera que fica aqui nesse módulo, que é justamente para fazer a leitura aqui com os sistemas de segurança, uma câmera de maior capacidade, né? Mais eficiente, mais poderosa. Então a gente tem aqui alguns recursos interessantes, assistente de manutenção de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, né, para evitar aquelas colisões de trânsito. Nós temos também farol alto automático nesse carro e ele só fica devendo o controle de cruzeiro adaptativo, ACC, não temos aqui. Mas olha, de resto, padrão de acabamento, montagem e aqui o grande destaque, essas duas telas do cockpit virtual da Chevrolet, multimídia, 11 polegadas, MyLink, já conectado à internet, com espelhamento para celulares Android e Apple e um quadro de instrumentos aqui que não permite muita personalização, você não consegue mudar o desenho dele, né? Nem mudar muitas informações que você vê ali na tela. Ele tem 8 polegadas, mas sem dúvida nenhuma
deixa aqui o interior do carro e o painel com visual mais moderno. A Chevrolet fala num padrão de acabamento um pouco superior, mas olha, aqui a bordo o que se vê é muito do Onix mesmo, então ele tem elementos que são característicos de carros de entrada, né? Muito plástico duro aqui, tem aqui algumas forrações de couro nas portas, né? Material com costura vermelha. Aqui no painel, olha, essa moldura pode dividir opiniões, ela tem um acabamento com plástico mais liso, brilhoso, que aí vai muito da pessoa. Eu, por exemplo, prefiro materiais com menos brilho. Temos, olha, uma faixa de couro, um detalhe aqui com essa faixa vermelha, que é um diferencial de acabamento aqui do Sonic RS. Mesma cor que a gente vê nas aletas aqui, das saídas de ventilação. E também, olha, os bancos com o bordado RS aqui nos apoios de cabeça, um banco que tem apoios integrados, né? E ele tem aqui uma proposta de ser um pouco mais esportivo, vamos dizer assim, mas é o Onix com uma roupagem aqui para chamar mais atenção, né, na versão RS. Na versão Premier, por exemplo, a gente tem bancos com acabamento bicolor ali, misturando preto com cinza. Então, olha, aqui para mim, acabamento não vai ser nada muito além do que a gente já vê no Onix, mas o padrão de construção em geral do Sonic me agrada bastante. Aqui para o motorista, tudo muito em comum com o Onix, então olha, alavanca de câmbio manual aqui, temos uma alavanca, não tem a opção do freio de estacionamento eletrônico por botão. Ele tem aqui o ajuste de altura e profundidade, um bom ajuste aqui para a coluna de direção, né? Porém, olha, o câmbio aqui, um bom câmbio por sinal, ele tem aqui os engates bem tradicionais, né? Um engate aqui em linha reta e as trocas manuais são feitas por botão, a gente não tem aqui as aletas, os pedal shifts no volante, né? Por ser uma versão RS, poderia ter essas aletas para deixar a condução ali um pouco mais divertida. Então vamos para o que interessa, acelerar e conhecer como anda o novo Sonic. Bora lá! Tô aqui finalmente acelerando o Chevrolet Sonic, esse novo SUV de entrada da marca aqui no nosso mercado, feito no Rio Grande do Sul. Um carro muito interessante que traz várias novidades para a Chevrolet, né? Desde o design aí inspirado no Equinox EV até algumas novas tecnologias. Aqui o destaque principalmente sistemas ADAS nesse carro, né? Algo que a linha Onix ainda não oferece. E um carro, pessoal, que tem uma diferença, embora todo esse parentesco com o Onix Hatch, principalmente, temos aqui no Sonic um comportamento dinâmico bem diferente. Esse carro tem amortecedores novos que se adaptam ali ao tipo de piso e entregam um desempenho muitíssimo superior, né? Nesse primeiro contato, o mais marcante para mim está sendo justamente o comportamento da suspensão desse carro. Muito mais macio, mais confortável, ele transmite menos ruído, menos vibração, principalmente quando a gente pega aqui uma estrada de terra, um asfalto ruim. Eu estou aqui agora em Minas Gerais, na região de Brumadinho, e que a gente encontra às vezes trechos que têm condições aí de piso muito ruins, né? Um pouco mais deterioradas. E aqui o que eu posso dizer para vocês logo de cara é que o Sonic realmente consegue entregar muito mais robustez e conforto dinâmico que a linha Onix, em especial o Onix Hatch, né? Vibra muito menos, faz menos ruído, transmite menos isso para dentro da cabine e você na prática tem um carro mais macio, mais confortável, sem perder aquela precisão, aquele bom ajuste de direção, né? Aquelas respostas em curva, aquela estabilidade, o equilíbrio dinâmico. Ele consegue entregar isso muito melhor do que o Onix Hatch. E temos aqui alguns outros benefícios da carroceria com um perfil mais utilitário esportivo, vamos dizer assim. Então temos maiores ângulos de entrada e saída nesse carro, né? Uma altura em relação
ao solo maior, aí um vão livre de 20 centímetros, que deixa o Sonic muito mais apto aí a pegar lombadas, valetas, né, e rampas sem raspar, principalmente a dianteira, né? Um carro mais interessante nesse ponto. E olha, outra característica aí diferencial do Sonic em relação ao Onix Hatch é o motor 1.0 Turbo Flex com injeção direta, né? Ele mantém aí a correia banhada a óleo, né? Um componente que vem recebendo ainda muitas críticas nas redes sociais, na internet, mas um carro que ele entrega uma linearidade, uma progressividade nas acelerações muito interessante, realmente muito confortável, muito prazeroso aqui. Você não sente solavancos, degraus aqui nas acelerações, né? No que você afunda o pedal, ele vai ganhando velocidade gradualmente e de forma interessante. Uma coisa que ajuda muito o Sonic nesse ponto é o peso do carro. São 1.139 quilos, então ele é um dos SUVs compactos mais leves que a gente vai ter aqui no mercado brasileiro, né? Ele é um pouco mais leve aí que seus principais concorrentes. Por exemplo, o Volkswagen Tera, na versão Comfort 1.0, que seria uma concorrente direta desse carro, são 1.169 quilos, 30 quilos a mais. A diferença é pequena, claro, mas realmente a leveza aqui do rodar do Sonic ajuda muito esse SUV no desempenho e também no consumo, né? E vocês veem aí na tela, né? Ele chega a fazer até 14,8 km por litro com gasolina na estrada. Então, olha, resumindo, novo Chevrolet Sonic, temos uma suspensão de SUV muito mais confortável, mais macia, bem calibrada, mais robusta, principalmente para rodar em piso ruim. Um carro com uma altura maior em relação ao solo, tem melhores ângulos de entrada que o Onix Hatch, por isso um carro que vai raspar menos ou nem raspar aí em lombadas, valetas, né? Um carro que tem uma ótima aceleração, muito progressiva, linear, né? Não tem buracos ali. Ele conversa muito bem o motor 1.0 turbo com o câmbio automático de 6 marchas. Temos também nessa versão RS o farol alto automático, um recurso extremamente valioso em viagens, principalmente, né? Você vai pegar a estrada à noite, você não tem que ficar toda hora acionando e desativando o farol alto, né? Ele faz isso de forma automática. Neste carro também temos um item muito interessante que é o Easy Park, um assistente de manobra, né, para você fazer o estacionamento de forma automática. Ele faz a leitura da vaga e realiza a manobra, né, para você. Ainda é um carro que tem algumas simplicidades que deixam claro porque que ele é um SUV de entrada, né? Por exemplo, temos aqui o freio de mão, né, por alavanca, não temos o freio de mão eletrônico por botão, isso é um ponto negativo, é comum da linha Onix. E temos também os freios traseiros a tambor, e apesar desse carro ser turbo, né, a gente tem aqui um sistema com tambores traseiros, quer dizer, podia ser um sistema já com discos nas 4 rodas, mas vou dizer para vocês, acelerando aqui nesses primeiros testes em rodovia, fazendo frenagem aqui, não senti nenhum demérito pelo freio, né? Ele inclusive freia muito bem. Novamente, um carro que tem um baixo peso dentro da categoria, então ele se vale disso para entregar uma boa performance, 0 a 100 aí na faixa de 10 segundos, entregar bons números de consumo, quase praticamente 15 km por litro na estrada com gasolina e ao mesmo tempo bons números aí de frenagem, um equilíbrio dinâmico muito interessante. E temos aqui então, pessoal, um SUV de entrada com preço brigador, coisa que hoje o Tracker não tem mais e que vem aí para realmente colocar a Chevrolet numa categoria que ela não disputava e que hoje tem concentrado aí grande parte das vendas de SUVs aqui no Brasil.
Curtiu o Sonic? Um belo projeto que tem tudo para fazer sucesso. Vamos falar agora do ponto mais polêmico do Sonic. Motor 1.0 Turbo Flex, nesse caso aqui o mesmo motor do Tracker. Temos aqui injeção direta de combustível, são 115 cavalos de potência, 18,9 kgfm de torque, combinado ao câmbio de 6 marchas. Um carro que tem um desempenho bem interessante, ele tem uma linearidade muito boa nas acelerações, a gente não sente muitos degraus ali quando você está dando pedal. Ele se vale muito aqui no Sonic do baixo peso, esse SUV tem 1.139 quilos, ele é um pouco mais leve, por exemplo, que o Volkswagen Tera. Com 1,1 tonelada, você realmente tem uma boa agilidade ali ao volante, né? Acelerações e retomadas muito consistentes e progressivas. É um carro que agrada muito nesse ponto e ele também tem bons números, né? Por exemplo, aceleração de 0 a 100 km por hora em 10 segundos seria um número próximo do que entrega, por exemplo, o Volkswagen Nivus, que foi outro modelo muito citado pela Chevrolet como concorrente desse carro, embora a gente saiba que o Sonic não é exatamente um SUV coupé, né, como modelo da Volkswagen. Mas olha, um carro que também entrega bons números de consumo, se vale desse baixo peso e a boa performance do motor, né? Não é um dos mais potentes que a gente tem, né? Pelo contrário, ele está ali entre os 1.0 turbo menos potentes do segmento. Mas qual, afinal, é o grande problema, a grande polêmica desse carro? A correia dentada banhada a óleo. É um componente que gerou dores de cabeça recentes para a Chevrolet, tanto que em 2025 a marca montadora fez um retrabalho nessa correia, colocou ali materiais mais resistentes, aumentou a garantia, né, para o componente. Tem aí a possibilidade de troca para quem teve algum tipo de problema. A correia banhada a óleo, ela costumou apresentar problemas aí com usuários de Onix, né, menos no Tracker, e por causa do uso de óleos não recomendados pela fábrica, né? Mas se você teve algum problema, hoje a rede está aí preparada para atender esses casos, né? Substituir a correia quando necessário. E aqui no Sonic, ela já vem aí na sua nova composição, mais resistente, né, a óleos ruins, por assim dizer, e uma correia que não deve apresentar, né, problemas aqui no novo SUV. Então, um componente aí que ainda gera dor de cabeça, principalmente nas redes sociais, mas que a Chevrolet fez todo um trabalho para acabar com essa polêmica, né? E agora a gente vai sentir nos próximos meses, conforme as vendas do Sonic forem aumentando. Novo Chevrolet Sonic, um carro muito importante nos próximos anos para a Chevrolet aqui no Brasil. Tem a fábrica lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, trabalhando agora a todo vapor. São centenas de robôs, né? Uma produção muito dinâmica. Inclusive os inscritos aqui no nosso canal do YouTube puderam acompanhar a produção desse carro. O Motor 1 foi até lá na fábrica acompanhar a montagem do Sonic. É um vídeo muito interessante para quem não conhece, não sabe como é uma fábrica de automóveis aqui no Brasil. E olha, um carro que chega para brigar no coração da categoria mais cobiçada do momento, né? Contra Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian e outros modelos que estão chegando em breve, como o Jeep Avenger. Então, olha, um produto acertado que, embora tenha um parentesco muito grande com a linha Onix, principalmente com o Onix Hatch, a gente tem realmente um carro diferente, visual muito moderno, que transmite maior robustez, que tem uma aparência bem mais moderna, né? Características de SUV, suspensão muito modificada, um carro que tem aí um rodar mais suave, mais balanceado ali, mais silencioso, né? E um carro que entrega também um desempenho bem compatível com os concorrentes diretos, né?
E você, curtiu o Sonic? O que você gostou mais nesse carro? O que você gostou menos nele? Conta aqui para mim nos comentários se você compra esse SUV, se você acha que ele vai fazer um grande sucesso aqui no nosso mercado. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal do Motor1 no YouTube, segue o Motor1 em todas as redes sociais e ativa o sininho para receber todas as novidades, os novos vídeos aqui no nosso canal. Valeu, até a próxima!